Bem-vindos a mais uma aula do curso de Sistemas Digitais 1. Vamos falar nessa aula sobre dispositivos de memória e as principais características deles. Então, um dispositivo de memória, como o nome enseja aí, é um dispositivo para armazenar informações, né? Aqui a gente está interessado em informações no formato de zeros e uns, então vamos falar de memórias de armazenamento binário. Que tipo de coisa pode ser armazenado com zeros e uns? Tanto dados, né, inteiro, imagens, uma música, quanto programas, né, instruções para o hardware executar. E as aplicações que tem cada um dos diferentes dispositivos de memória que a humanidade já inventou vai depender das características desses dispositivos. Então, tem alguns tipos de tecnologia diversos que são utilizados, tem a ver, às vezes, com forma de acesso, que pode ser sequencial ou aleatório, tem a ver com a velocidade, quanto mais rápida a memória, mais rápido fica o sistema em si que está utilizando ela, né? Fazer uma leitura mais rápido permite que o sistema responda mais rápido. Então é interessante memórias rápidas, que são mais caras, não por acaso. Tem algumas memórias com algumas funcionalidades a mais do que outras, algumas só dá para ler, né? Você escreve uma vez só e depois só lê, outras dá para fazer leitura e escrita um grande número de vezes. E volatilidade tem a ver com o quanto aquele dispositivo de memória consegue armazenar os dados mesmo sem ter uma fonte de energia permanente. Então, enfim, algumas perdem, outras mantêm mesmo sem energia elétrica o conteúdo armazenado. Vamos discutir isso aqui também. Então, começando com um tipo de tecnologia. Tem basicamente duas grandes famílias, que são memórias não baseadas em semicondutor, né? Não são transistores que são utilizados. Aí tem, por exemplo, magnético, né? Disco rígido costuma ter esse tipo de... usa esse tipo de tecnologia, né? São aqueles discos maiores. Óticas, como um CD, DVD, tá meio que caindo em desuso, mas também é um tipo de tecnologia que ainda é razoavelmente usado. E tem outros, né? Dá para usar até spin de um elétron para armazenar dados, né? Computadores quânticos usam esse tipo de coisa. Então é não semicondutor. E o que mais interessa para a gente dentro desse curso são tecnologias baseadas em semicondutor. Então, CMOS, por exemplo, né, que vocês tiveram uma aula específica sobre isso. Nesse caso, o armazenamento é feito usando o silício, né? Então, elétrons dentro de um silício é o que levam a você ter um zero ou um 1. Não vou entrar tanto nas características físicas, mas saibam que boa parte das memórias que são usadas hoje em computadores são do tipo semicondutor. A memória RAM é semicondutor, a memória SSD, né, que são bem mais rápidas, são semicondutor, a memória cache, que fica perto do processador, registradores ficam dentro do processador, são basicamente flip-flops. Então, tudo isso é semicondutor, uma tecnologia bastante interessante que a gente vai se concentrar mais até aqui dentro. Uma outra característica, além da tecnologia, é o tipo de acesso aos dados, né? Pode ser sequencial ou pode ser o que é chamado de direto ou aleatório. Sequencial, se vocês viram, aí é mais relíquia ainda, né? Denuncia a idade quem conhece uma fita cassete e usava uma caneta Bic para ficar rebobinando a fita, ou que tinha que rebobinar o VHS antes de devolver na locadora de vídeo, porque senão levava a multa. Mas enfim, esse tipo de dispositivo que está desenhado aí é um tipo de memória sequencial. Por que sequencial? Porque você não pode acessar qualquer ponto rapidamente. A distância do ponto em que você está para o ponto onde você quer ir determina o tempo que vai demorar para você chegar naquela posição específica de memória. Então pensa aí num vinil também, né? Enfim, os discos rígidos têm uma característica similar ao do vinil. É um disco, não é uma fita simplesmente, né? A fita é 100% sequencial. Quando é um disco, ele tem um pouquinho a mais de velocidade, mas ainda assim, para chegar num ponto específico do disco, você tem que ter um cabeçote de leitura, né, em cima do disco. Você tem que deslocar o cabeçote no sentido radial e no sentido tangencial para chegar no ponto em que você quer, né? Então, se está muito perto da borda do disco, você puxa radialmente o cabeçote para fazer a leitura, e aí você vai girando o disco até chegar no ponto que você quer. Depois dali você consegue fazer uma leitura rápida, porque enfim, em geral os dados ficam do ladinho do outro, e você consegue fazer uma
leitura sequencial de forma bastante eficiente, mas a primeira leitura costuma ser lenta nesse tipo de dispositivo. Por outro lado, eles têm baixo custo, né? Então por isso que tem bastante uso ainda. Já dispositivos com acesso direto ou aleatório, aí independentemente da posição que você quer acessar, você consegue chegar lá bastante rápido. A maioria das memórias de semicondutores tem esse tipo de característica, a memória RAM com certeza, a memória SSD também com certeza, até por isso o computador sobe mais rápido quando você tem um disco, não é exatamente um disco, né? Enfim, a memória flash, no final das contas, é parecido com a tecnologia de um pendrive grandão, no final das contas. Um pendrive também é uma memória do tipo aleatória. Então, nesse caso, você consegue rapidamente chegar em qualquer posição da memória e elas acabam sendo um pouco mais caras por conta dessa vantagem que elas dão. E ainda relativo a acesso aos dados, pode ter memórias em que você escreve nelas quantas vezes você quiser, você pode sobrescrever as informações que estão ali dentro, e tem memórias que você só pode ler depois que você escreve. Enfim, se você já gravou um CD não regravável alguma vez na vida, é um tipo de memória apenas de leitura. Você consegue gravar fora do circuito, né, fora do sistema, uma única vez, depois você só lê. Outras memórias do tipo escrita e leitura, você com certeza tem um pendrive, ou já usou pelo menos um pendrive alguma vez na vida, você pode ler e escrever várias vezes. Não é exatamente quantas vezes você quiser, né, porque o dispositivo falha, mas você consegue fazer reescritas diversas, muitas, numa mesma posição de memória. Você consegue reaproveitar. Memória RAM, a mesma coisa, disco, a mesma coisa, de escrita e leitura. Com relação à retenção de dados, a gente define o que é chamado de volatilidade, né? Memórias voláteis é que elas perdem os dados a partir do momento que você tira a alimentação. Então, memória RAM tem esse tipo de característica, né? Quem nunca teve um problema de o computador desligar do nada e você perder tudo que você não tinha salvo no disco? Por que, que você tem que salvar no disco? Porque o disco é um tipo de memória não volátil. Mesmo sem energia, os dados ficam ali presos, né? Enfim, você não perde os zeros e uns correspondentes só por não ter energia elétrica. Agora, tudo que está na memória RAM, do ponto de vista de construção, é basicamente um capacitor. No momento em que você tira a energia, o capacitor se descarrega e você perde os zeros e uns que estavam ali. Você tem que jogar para um disco magnético, SSD, né, semicondutor, para você manter essa informação de forma perene, né, mesmo que não tenha energia elétrica. Então, enfim, tem os exemplos aqui das voláteis, RAM, registrador, que fica pertinho do processador em si, da CPU, que são memórias do tipo flip-flop, né, os registradores. E não voláteis tem os exemplos aqui também, né, um disco, você não perde a informação ao tirar a energia elétrica, depois de algum tempo funga, você pode perder a informação, mas não tem nada a ver com a energia elétrica. E um pendrive, um disco rígido, um SSD, tem esse tipo de característica de ser não volátil. E aí tem umas observações meio chatas historicamente sobre a nomenclatura de memórias, que eu fiquei falando memória RAM, né, que você está acostumado, aí deve ter uns 4, 8 GB, 16 talvez, no seu computador, e tem a irmãzinha dela que é a memória do tipo ROM. Então, os termos RAM e ROM têm um significado por trás, né, uma sigla. ROM significa Read Only Memory, ou seja, memória somente de leitura. Acontece que boa parte das memórias hoje que a gente chama de ROM, você pode ler e escrever. Por exemplo, uma memória flash, né, um pendrive, ela é uma memória do tipo ROM. Não, mas eu consigo ler e escrever nela. Não é só de leitura. E de fato, ao longo da história, as memórias que só podiam ser lidas eram associadas a memórias voláteis. Desculpa, eram associadas a memórias não voláteis, porque afinal de contas, se você só pode ler e quando você perde energia ela deixa de ter o dado, seria uma memória completamente inútil, né? Então toda a memória ROM que só podia ser lida, ela era não volátil. E aí, com a evolução da tecnologia, conseguiram fazer memórias não voláteis que podiam ser escritas também. Mas o termo ROM ficou. Então hoje
ROM normalmente significa memória não volátil, inclusive as de leitura e escrita. Então a sigla meio que perdeu um pouco a razão de ser. Já a memória RAM, o RAM significa Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório. E, bom, embora a memória RAM, que a gente chama do computador, seja de fato de acesso aleatório, em geral, quando se fala RAM, quer-se dizer não somente memória de acesso aleatório, mas também memória volátil de acesso aleatório. Então, enfim, para você saber os termos do ponto de vista histórico e como a humanidade usa eles, ignorando completamente o significado original da sigla. Ou completamente não, né? Parcialmente, pelo menos, o significado original da sigla. Então, tem aqui um resuminho de características de memórias. Se o tempo de acesso depende da posição do dado, você vai ter de acesso sequencial, quando depende, e de acesso aleatório, ou acesso direto, quando não depende da posição de dado. Qualquer posição é acessada no mesmo tempo. Se é possível ler ou escrever, você vai ter memórias de leitura apenas, né? Escreve somente uma vez e depois só lê, ou de memórias de leitura e escrita, que é boa parte das memórias que a gente usa hoje. E se os dados são perdidos quando a energia é removida, se sim é volátil, se não é não volátil. Então, isso é a visão geral dos dispositivos de memória. E por fim, até para entender o porquê aí dessa corruptela de memória ROM que virou memória não volátil, não exatamente memória apenas de leitura, tem aqui um quadro histórico de como evoluiu esse tipo de memória. A culpa é da indústria, no final das contas, que foi reaproveitando o nome ROM e adicionando prefixos, né? Utilizando ainda o ROM no final, ignorando que significava apenas leitura. Então, as primeiras memórias do tipo ROM que surgiram eram de fato apenas de leitura. Você programava ela em fábrica, eram essas tais das MROM, que é Masked ROM, né, programável com máscara. E ela já vinha então com os zeros e uns prontos para você, só podia ler depois. Um exemplo de uso bastante comum desse tipo de tecnologia é para BIOS de computadores. Então, inicialmente eram BIOS mais simples, né? A única coisa que ela precisava fazer era inicializar os componentes do computador e depois passava o acesso ao sistema operacional. Hoje em dia as BIOS são um pouco mais complexas, dá para regravar a BIOS, né? Para fazer atualizações nela, por exemplo. Mas as iniciais eram só de leitura e, enfim, vinha pronto para você de fábrica. Aí surgiram as tais das PROMs, né? O P é de programável. E aí tinha os tipos que eram programável apenas uma vez, pensa em fusível, né? Você podia queimar o fusível, você transformava ele em um zero. Ou então, o fusível intacto, né? Você não queimava ele, ele era um 1. E era uma vez, né? One Time Programmable, o OTP ali, você só conseguia programar uma vez porque não dá para desqueimar um fusível, em princípio. E aí depois surgiram as EPROMs, que são programáveis eletricamente. E aí essa história de não poder desqueimar um fusível meio que caiu por terra, porque não era um fusível exatamente, era um transistor. Daria para desqueimar um transistor e permitir que ele voltasse a conduzir, então, enfim, inserindo energia elétrica com uma capacidade suficiente, você meio que desabilitava um transistor, ele não conduzia mais. É equivalente, digamos, a um fusível queimado. Só que dava para desqueimar ele inicialmente usando raios ultravioleta, tinha uma janelinha que você podia jogar raios ultravioleta e aí você desqueimava o fusível, né? Você tirava no final das contas os elétrons que estavam impedindo o transistor de funcionar da forma adequada, né? Para ele ficar queimado, digamos. E depois surgiram as que não precisava de raios ultravioleta, dava para usar simplesmente eletricidade para remoção desses elétrons todos, e aí surgiram as memórias do tipo EEPROM. O EE é de erasable, um dos E's, apagável, e o outro E é de eletricamente. Então, a ideia da EEPROM era que você conseguia desqueimar fusíveis de forma eficiente, ou byte a byte, que é a EEPROM, o nome clássico, ou a EEPROM do tipo flash, que ao invés de byte a byte, você consegue fazer isso por blocos com vários bytes. Então ela fica mais rápida, e é exatamente por isso que recebeu o nome de flash. É bem rápido fazer o apagamento.
É engraçado isso, né? Porque venderam o flash como sendo melhor, mas na verdade a EEPROM comum ela é mais interessante, você não precisava pagar uma região toda, né? É até mais cara uma EEPROM comum do que uma EEPROM flash, mas ter essa capacidade de apagar uma grande quantidade de dados, não só um byte, acaba sendo na prática interessante, porque um arquivo em geral não ocupa um único byte, ele ocupa uma certa região de bytes e a flash funciona muito bem nesse caso. Então esse aqui é o histórico, no final das contas, saímos de uma apenas de leitura, era ROM, e hoje a gente tem uma EEPROM ou E2PROM de Erasable, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, que de read-only não tem absolutamente nada. Você pode fazer várias leituras e escritas em cima do dispositivo. Ela tem um limite máximo de escritas, né? Depois degrada essa história de ficar colocando elétrons e tirando elétrons eletricamente, enfim, no caso, tirar elétrons, né, que é para fazer o apagamento. Costuma ser razoavelmente destrutivo, depois de um tempo a memória falha, mas enfim, você consegue fazer isso várias vezes. A vida útil desse tipo de dispositivo hoje, moderno, é bastante grande. Mas isso é mais um panorama para entender um pouquinho essa questão do não volátil. É isso por hoje, nos vemos na próxima aula.